Boa noite, peço desculpa porque estamos 1 minuto adiantados, 8 horas agora, seja muito bem-vindo. Olá, Sônia, olá, Regina, olá, Neia, estão todos aqui conosco para mais uma live com o nosso médico, o consultor da Jolivie, o cardiologista e nutrólogo, Dr. Lair Ribeiro. Olá, doutor. Oi, tudo bem? Tudo certo. Prazer estar aqui de volta. Oh, que coisa boa. A Cláudia já está dando olá aqui. A Kira, muita gente já online. Pessoas, hoje o tema aqui é super importante. Um tema que é alvo de muita especulação. O tema que é alvo de muita mentira. O tema que é alvo de muita enganação. O tema que é alvo da indústria da dieta, da indústria do comportamento, o tema que faz muita gente sofrer e o tema que provavelmente frequenta a sua casa, a sua vida, que é a questão da obesidade e a questão do emagrecimento, né, doutor? É isso mesmo. No mundo inteiro, principalmente no mundo civilizado, a obesidade é uma doença que só cresce. Só cresce, né, doutor? A perspectiva não é boa, o cenário não é favorável, a gente tem um aumento exponencial dos casos de diabetes em todas as faixas etárias, né, doutor? Criança, adolescente, idoso, meia-idade, não importa. E obesidade e diabetes andam de mãos dadas. Exatamente, com todas as doenças crônicas e também com as doenças psíquicas, né, doutor? Porque ainda há uma licença para as pessoas que têm obesidade serem alvo de preconceito. Ainda é algo que a gente não conseguiu lidar muito bem. Então, assim, depressão, ansiedade, tudo muito junto, né, doutor? O medicamento sozinho não resolve. A alimentação sozinha não resolve. É multifatorial. Você tem que fazer uma abordagem multifatorial e nós vamos focar nisso aqui hoje. É isso aí. Patrícia chegando na área, a Gilda chegando na área, todo mundo aqui conosco. E assim, ó, se você tem algum conhecido que está sofrendo com essa questão, né, que vira e mexe, está numa guerra constante com o espelho, que sofre com autoestima, que tem uma dificuldade de autoimagem, se você está sofrendo com isso e sabe que seus amigos também têm o mesmo problema, você que quer dar aquele empurrãozinho em alguém que é o seu conhecido e está na casa agora sofrendo, compartilhe essa live, convide os seus amigos para participarem, né? A gente está aqui esperando o seu joinha, caso você seja alguém que quer vencer esse problema, ou esperando o seu coração, caso você esteja sofrendo com isso. Então, quer vencer esse problema? Joinha aqui pra gente. Quer saber como parar de sofrer com isso? Um coração para todo mundo aqui. Daiane, Neuci, Juliane, Soraya, todo mundo aqui já presente, doutor, querendo muito, muito, muito saber como é que a gente chegou nessa estrutura para hoje conseguir falar da obesidade de uma forma multifatorial. Primeiro, só queria que o senhor fizesse um panorama. O senhor estuda esse tema há pelo menos 20 anos, não é isso, doutor? Talvez até mais que isso. Certo. Você sabe que eu morei 17 anos nos Estados Unidos e lá isso sempre foi um grande problema há muito tempo. Certo. Desde o começo dos anos 70 que os Estados Unidos tem esse problema de obesidade. Começou por volta de 1970. Certo. Então essa preocupação lá é muito grande e a fartura de alimento é muito grande. E, infelizmente, lá você pega um americano jovem, adolescente, 25% dos adolescentes estão obesos. É uma coisa impressionante, né, doutor? E de lá para cá, nesse tempo que o senhor estuda, né, a gente viu dois fenômenos serem simultâneos, né? Ao mesmo tempo que nunca tantos produtos para vencer a obesidade foram lançados, desde medicamentos até produtos alimentícios, academias de ginástica, etc. E, simultaneamente, a curva da obesidade, ela acompanhou, né? Porque tem que mudar primeiro aqui, né? Esse aqui é a grande jogada, é o que a doutora Ellen Langer chama de mindfulness. Certo. Se não houver uma mudança mental, não acontece. Ou se acontecer, vai engordar de novo. Quantas de nós, pessoas que estão aí nos assistindo, que já foram obesas, emagreceram, voltaram a engordar?
O que tem que ser feito para não voltar a engordar? Não é só emagrecer. Emagrecer até que é possível. Agora, voltar a engordar, esse é que é o grande problema. E isso tem muito a ver com o que nós vamos discutir aqui, de você se sentir magro por dentro primeiro. Você tem que aprender a despertar o magro que existe dentro de você. Perfeito. E para todo mundo que está aqui com a gente, vou tentar aqui atender a todos que estão nos fazendo pergunta. Eu só quero, eu vou deixar um comentário aqui agora, porque a gente tem uma surpresa, uma grata surpresa, para as pessoas que nos acompanharem e ficarem aqui até o final dessa live, que tem ainda um bom caminho a ser trilhado, né? Então eu vou deixar um comentário aqui, deixa eu só colocar, para quem tem interesse nesse tema, né? E quem tem interesse nesse tema e está precisando de um direcionamento mais assertivo, eu convido que conheça esse link, conheça as informações que estão nesse link e acompanhe aqui esse nosso bate-papo com o Dr. Lair, porque a gente traz um caminho, né, doutor? Um caminho que pode ser muito diferente do que já foi trilhado até agora, mas é um caminho que os seus estudos mostram ser mais efetivos para essa questão da obesidade e do emagrecimento. É isso, doutor? É isso, exatamente isso. Nós vamos aqui gastar talvez mais de uma hora explicando todas as nuances do que acontece. Perfeito. A primeira coisa, eu queria dividir aqui uma das perguntas que a gente já recebeu, uma pergunta de muito sofrimento. A pessoa pediu para não ser identificada porque ela diz que assim que gastou boa parte do patrimônio dela, doutor, com dietas e com programas de emagrecimento, e ela teve até relativo sucesso nas primeiras iniciativas que ela fez com relação a medicações, spas, etc. e tal, mas ela sempre voltava a engordar e sempre voltava a engordar mais. Então ela pergunta se o caso dela tem solução, e ela diz que uma coisa que incomoda bastante, é uma mulher, né? Uma coisa que a incomoda bastante é que sempre ela é apontada como alguém que não tem força de vontade porque ela volta a engordar. Acredito que esse é um sofrimento bem partilhado por boa parte das mais de 700 pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. É isso, doutor? Falta força de vontade para quem não consegue emagrecer? Força de vontade não tem muita utilidade numa demanda fisiológica. Você tem que pôr isso na cabeça. Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender. Você imagina que você pega uma bola de futebol cheia de ar e você tem a intenção de colocá-la abaixo da superfície da água de uma piscina. Você força a barra, ela vai para o fundo. E você vai pôr toda a sua força de vontade para mantê-la no fundo. Quanto tempo vai durar? Porque a força da bola flutuar é muito grande. É maior que a sua força de vontade de segurá-la. Se você fizer o oposto, você pegar uma barra de ferro, uma barra de metal pesada, e você tentar mantê-la na superfície da água, mesmo que você segure com todo entusiasmo, vai chegar uma hora que o peso da barra, você vai soltar a mão e ela vai para o fundo. Bola de futebol flutua, barra de ferro afunda. Não adianta força de vontade. Quando você tem uma demanda fisiológica, você está com fome ou você está com apetite, e você abre a geladeira, não existe força de vontade. A força de vontade, ela pode... você pode atrasar 20 minutos em começar a comer, mas daí 20 minutos ela não aguenta mais. O que você tem que fazer é uma mudança na sua estrutura psicológica, claro, de dentro para fora, e aí você não vai ter essa necessidade de comer. Você não vai ter essa compulsão alimentar de olhar num doce ou num pudim, numa sobremesa, qualquer que seja, e ter obrigação de comê-la. E isso só acontece de dentro para fora. E nós vamos mostrar aqui técnicas capazes de fazer isso. O nosso foco aqui hoje é principalmente o foco mental. Aliás, isso não se aplica somente à parte da obesidade, também, mas há muitas outras coisas. Se você tem alguma doença crônica e você quer ter uma mente saudável, porque é mente sã em corpo são, quer dizer, o corpo para estar são, a mente tem que estar sã, e vice-versa, isso vai junto. Então, você tem alguma doença crônica, algum problema de saúde, eu não estou dizendo que vou curá-lo aqui. Estou dizendo que isso vai ajudar você na sua doença, seja lá qual for. Perfeito, doutor.
As pessoas estão aqui muito, muito, muito empolgadas para escutar o que o senhor tem a falar sobre o assunto. Alguns já gritaram aqui, Fernanda, cala a boca, deixa esse homem falar, deixa o meu médico falar. Gente, calma, a gente vai organizar para todo mundo aqui participar, né? Vai selecionando as perguntas aí e eu vou respondendo. Perfeito. Eu só queria explicar o que é esse link que a gente deixou fixado. É o seguinte, o Dr. Lair, nesses 20 anos que ele pesquisou a questão da obesidade, que ele pesquisou a importância do cérebro no processo de emagrecimento, né, doutor? Sim. Que é realmente o órgão mais importante para emagrecer. Não tenha dúvida. Ele acaba de lançar um livro, né? O Emagreça Comendo, Desperte o Magro que existe dentro de você. Um livro que você não encontra em nenhuma livraria, que não está à venda em nenhum lugar, mas é um livro que aqui na Jolivie, nosso canal editorial, te disponibiliza, né, como primeiro acesso à nossa rede de saúde, que tem o Dr. Lair como nosso consultor e que te visita todos os meses num produto editorial exclusivo. Então, enquanto o Dr. Lair aqui vai explicando a importância do cérebro, dá uma conferida nesse link. A gente tem poucos exemplares desse livro e tenta garantir o seu como parte dessa assinatura do programa Palavra do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair, para a gente continuar nesse papo na importância do cérebro. Cérebro, força de vontade não é tão decisivo nesse processo de emagrecimento. Por que o cérebro ele é tão determinante, tanto para você engordar quanto para emagrecer? O que ocorre, doutor, que faz isso? São os hormônios? O que é? Lá no cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo, que é a interface entre a parte neurológica e a parte endócrina. Certo. Então, isso é muito importante. Tanto a parte neurológica quanto a parte endócrina tem uma influência muito grande no que nós chamamos o termostato da gordura. Você pega um termômetro, ele mede a temperatura do meio ambiente. Aqui está 25 graus. Ele mede. O termostato, ele é diferente. Ele é um dispositivo cibernético onde ele muda a temperatura do ambiente. Se eu colocar no meu termostato do meu ar-condicionado 24 graus, independente da temperatura lá fora, aqui vai ficar 24 graus. Então, se eu colocar 25, vai ficar 25. Se eu colocar 26, vai ficar 26. Nós temos um termostato para peso, um termostato para gordura. E isso está a nível hipotalâmico, nessa estrutura do sistema límbico, dentro do sistema nervoso central. E nós podemos mexer nesse termostato. Um jeito de nós mexermos nesse termostato é via imagem, porque o cérebro trabalha com ícones, ele trabalha com imagens. Você quer ver? Eu falo a palavra vaca, olha o que você pensou aí, já viu uma vaca aí na sua mente. Eu falo a palavra porta, já veio uma porta. Eu falo a palavra janela, veio uma janela. Agora olha que interessante, se eu falo a palavra não, vem um vazio. Não existe representação visual para a palavra não. Se eu falar para você assim, ó, não pense azul. Não pense numa maçã. Nem verde, nem madura. Nem com casca, nem sem casca. Qual a fruta que você está pensando? Maçã. Então você vê o poder que tem a linguagem. Primeiro, através da linguagem, eu desperto ícones no cérebro. Eu desperto imagens. Linguagem leva à geração de imagem. E essa imagem vai fazer a diferença no nosso termostato de gordura. Você conhece gente que come muito e é magro. Você conhece gente que só cheira comida e é gordo. Isso tem muito a ver com esse termostato hipotalâmico que hoje, graças à neurociência, e nós entendemos bastante sobre isso. O grande conhecimento que nós temos sobre o cérebro foi desenvolvido nos últimos 10, 15 anos. Até então se sabia muito pouco. Então, 90% do que nós sabemos sobre o cérebro foi descoberto nos últimos 10, 15 anos. Inclusive descobertas que vão permitir você que está aí nos assistindo ter uma vida melhor. Certo? Perfeito. Gente, olha só, pode ser que esse link que está aqui, que eu fixei aqui nos comentários, para você ter acesso a todo esse conhecimento do Dr. Lair Ribeiro, reunido nesse livro Emagreça Comendo, e mais do que isso, reunido na assinatura mensal que você também leva ao adquirir esse livro, né, com o Dr. Lair, pode ser que esse link não esteja funcionando para quem está no celular. Então, qual que é a minha sugestão? Copie e cole.
tá? Mas não tenha pressa, a gente vai continuar aqui conversando, esse link tá fixado aqui, então você pode ouvir tudo que o Dr. Lair tem para dividir, falando sobre essa nossa caixinha preta que é o cérebro e a força que tem no nosso processo de emagrecimento e também no nosso processo de engorda. Doutor, Ana Maria fez um comentário aqui, para mim não tem segredo, para emagrecer é só fechar a boca. Porém, o senhor tem uma explicação que eu acho muito pertinente para uma diferença entre apetite e fome, que é algo que o nosso cérebro é determinante e também resulta numa falência do fechar a boca, né, doutor? Fome é necessidade, apetite é desejo. Certo. Então, eu não posso saciar um desejo com comida. Às vezes a pessoa come porque ela tem o apetite alterado, ela nem está com fome. Ela come sem estar com fome. Fome é uma necessidade que o nosso corpo tem. E apetite é um desejo. E o desejo sempre sobrepuja a fome. Certo, doutor. O desejo manda mais do que a fome. Então a pessoa passa a comer sem necessidade. Ela é como se fosse um hábito. É o sujeito que toma um cafezinho antes de fumar, entendeu? O telefone toca, ele acende um cigarro, ele criou um hábito e esse hábito vai determinar para onde você vai. Agora você vai dizer assim, mas por que eu não acabo com esse hábito? Bom, primeiro que um hábito, para ser quebrado, tem que ser colocado um outro hábito no lugar. É uma substituição. E essa substituição, a psicologia mostra que para um comportamento virar hábito, você tem que fazer ele 21 dias seguidos. Certo. Se eu ensinar o meu filho a escovar os dentes 21 dias seguidos, aí vai chegar uma hora que ele vai crescer e ninguém vai precisar falar com ele de escovar dentes. Uhum. Ele escova até dormindo, automático, como nós fazemos. Uhum. É verdade? Então, só que para a gente melhorar a vida, a gente tem que passar a ter hábitos melhores. E um dos hábitos bons é você não comer nada entre as refeições, que é uma coisa difícil, porque a pessoa está acostumada, toda hora está beliscando alguma coisa. Tem que haver uma mudança aqui dentro, que nós vamos trabalhar aqui durante essa apresentação, para você modificar isso. Mas aguarde aí, deixa eu responder as perguntas, que nós vamos chegar lá. Doutor, o senhor falou comer entre as refeições, a Simone, a Marília, o Lucas e mais umas 3 pessoas que eu acabei perdendo o nome aqui, perguntaram sobre o jejum intermitente, né? Porque todo mundo é ensinado a comer de 3 em 3 horas como alvo, como tática principal para o emagrecimento. Você imagina, o que eu posso dizer é o seguinte, se você voltar 12 mil anos atrás, lá na era paleolítica, não tinha ninguém gordo. E ninguém comia de 3 em 3 horas. Isso era impossível, porque você era nômade, você estava andando, você estava caçando, pescando, encontrando frutos silvestres no caminho. Não tinha essa história de comer de 3 em 3 horas. O principal era o jejum. Hoje, o Prêmio Nobel de Medicina, 2 anos atrás, 2015, foi sobre autofagia. 2016, desculpa. Foi sobre autofagia. E tem a ver com esse jejum intermitente. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais tempo você passa sem comer, nas 24 horas, melhor para você. Vamos explicar. Você janta às 6 horas da tarde, e você só vai tomar o café da manhã às 9 horas do dia seguinte. Você passou 15 horas sem comer. Você descansou o seu sistema digestório e permitiu o seu corpo começar a queimar gordura. Porque se eu alimento o meu corpo a cada 3 horas, ele é um queimador de glicose. E as pessoas que emagrecem e permanecem magras, elas são queimadoras de gordura. Isso é uma grande descoberta dos últimos anos. É você diminuir a quantidade de carboidrato, que aquela pirâmide do Instituto de Agricultura americano engordou todo mundo, aquela pirâmide alimentar errada. Nós quase que temos que virar de cabeça para baixo, de ponta cabeça, porque ela ensinou errado a pessoa, ela pôs na base os carboidratos, e não é verdade isso. Você tem que colocar as gorduras boas. Tem gordura, assim como você acha que tem colesterol bom e ruim, pois é, tem gordura boa e gordura ruim. Você tem que aprender a se alimentar de gordura boa, porque essa gordura boa vai primeiro tirar esse seu apetite, essa sua fome, que toda hora você quer comer. Quando você tem uma alimentação mais lipídica, você pode ficar 4, 5, 8, 10, 12 horas
e você não tem necessidade de comer. Agora, se você ingere carboidratos, principalmente açúcares, carboidratos refinados, meia hora depois você está com fome de novo. Então você tem que tomar cuidado qual a escolha, como é que se faz, cria uma estratégia para escolher aquilo que você vai comer. Você é dono da sua boca. Você vai deixar entrar na sua boca o que você quer. Eu acho que o instrumento de maior transformação na sua vida se chama garfo. É o modo como você vai usar esse garfo que vai fazer a diferença. Mas o nosso foco aqui transcende o garfo. O nosso foco aqui é mental. O nosso foco aqui é que hoje a ciência chama de mindfulness. A doutora Ellen Langer, professora de Harvard, vem pesquisando isso há mais de 40 anos. Ela fez um estudo em 1979, onde ela pegou pessoas com idade de em torno de 80, 81 anos, todos homens, e levou esses homens para 2 resorts diferentes. Num lugar, num hotel, num resort, ela tinha um ambiente dos anos 50, 60. Músicas dos anos 50, 60, filmes em preto e branco dos anos 50, 60. A conversa tinha que ser com o verbo no presente, como se estivesse revivendo aquela época. E o outro resort, homens também de 80 anos de idade, que iam conversar sobre o que estava acontecendo em 1979, quer dizer, as notícias atuais daquela época. Ela mediu vários parâmetros, exame de sangue, força muscular, acuidade visual, acuidade auditiva de todo esse pessoal. E depois de terminado o experimento, ela fez a mesma medida. E ela provou para o mundo, isso está num livro chamado Counterclockwise, Anti-Horário, onde ela provou que aqueles indivíduos, aqueles homens de 80 anos de idade, que ela levou para aquele resort, onde tudo era dos anos 50, 60, eles rejuvenesceram aproximadamente 20 anos na bioquímica dos exames. Olha o poder da mente, meu Deus. Quer dizer, eu me coloco numa situação de 20 anos antes e o meu corpo reage a essa situação. Então ela vem mostrando isso e muito mais nesses últimos anos pesquisando, professora de Harvard. Ela é um PhD de Harvard. Então, isso aqui nós vamos aplicar a esse assunto aqui. Não só o fato de você adquirir o seu peso ideal, que você está procurando há muito tempo, como também outras coisas que você quis manifestar na sua vida, do nada. Criar do nada. Criar do nada. Quem criou a cadeira pela primeira vez, quem criou um tamborete pela primeira vez, criou de onde? Criou do nada. Esse nada que é tudo. E traz essa distinção. Essa possibilidade. Só queria dar um recado que o jejum intermitente, que, como o Dr. Lair Ribeiro disse, né, venceu o Prêmio Nobel em 2016, super recente, faz parte desse livro Emagreça Comendo, né, doutor? Exatamente. É um livro que acaba de ser lançado, então ele é muito atual, porque ele reúne todas as técnicas, né, da neurociência, né, da neuroplasticidade em favor do emagrecimento, elas estão reunidas nesse livro, que é um livro exclusivo, um lançamento da Jolivie, né, para quem é o assinante do Palavra do Dr. Lair Ribeiro e tem o interesse e quer levar o Dr. Lair Ribeiro para dentro da sua casa, sempre com recomendações exclusivas uma vez por mês, eu sugiro mesmo que faça a reserva do seu exemplar para ter acesso a essas técnicas que eu imagino, doutor, o senhor tem que dedicar mais ou menos umas 15 horas por dia, né, para o senhor ter todos esses resultados, né? Muita dedicação cerebral, o senhor precisa ficar meditando o dia São inteiro. minutos ou segundos. Minutos ou segundos, doutor. Vamos falar um pouco sobre isso, porque as pessoas aqui também estão perguntando, Rodrigo, Eva, a gente recebeu alguns e-mails, o Tiago, né, falando que a questão da dedicação para o emagrecimento é algo que compromete o resultado, que eles não têm tempo para se dedicar. Vamos falar um pouco sobre isso, doutor? Vamos falar, sim. Então, eu gostaria de introduzir uma coisa que chama tensão estrutural. Olha esse elástico aqui, ó. Aqui eu vou criar uma tensão física, ó. Tensão, ó. Eu peguei o elástico, estiquei ele. Tensão. Tensão busca resolução. Isso aqui não é pensamento positivo. Isso é muito mais que pensamento positivo. O pensamento positivo, per se, é fogo de palha. Você opa, sou rico, sou rico, sou rico, sou rico. Você acredita que é, daqui uma hora você já está desanimado. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando em mudar a sua estrutura psicológica. Eu estou falando em você procurar o caminho mais fácil. Quando uma vaca sobe o morro, ela procura o caminho mais fácil. Tem morro que ela sobe direto, tem morro que ela vai em zigue-zague. Se você é o tipo de pessoa que acorda às 5 da manhã, e eu pedir você para ficar na cama até às 10, vai ser um martírio. Se você é o tipo de pessoa que acorda às 10, e eu pedir você para levantar às 5, também vai ser um martírio. Você vai procurar o caminho mais fácil. Aquilo que for mais fácil para você, você vai fazer. Do contrário, vai ter que interferir força de vontade. E aí a força de vontade não perdura. E como é que eu mexo nessa estrutura psicológica? Um jeito de fazer é isso aqui, ó. Então como é que a gente faz isso? Vocês estão vendo que para eu criar atenção, eu preciso de 2 pontos. Um ponto só não faz, outro ponto só não faz. Então eu tenho que criar uma tensão entre um ponto e outro. E o que vai ser essa tensão? De um lado, que esse que eu estou com a mão fechada, vai ser como eu sou hoje. Obeso, barrigudo, eu me olho no espelho, eu não encolho a barriga, eu vejo a minha realidade. Eu posso até não gostar dela, mas eu tenho que observá-la, ela está ali. E esse que está de mão aberta aqui é a minha visão. Esse elástico tem que ir da minha realidade para a minha visão. E eu tenho que fazer isso com as seguintes características. A realidade eu tenho que colocar em preto e branco, pequena. A visão eu tenho que colocar em colorido, grande. Então eu criei uma imagem no cérebro para a minha visão mais forte do que para a minha realidade. E quando eu soltar, a tendência isso é ir para lá. E eu faço isso por 15 segundos. Eu tenho que aprender a pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu posso colocar uma maçã numa mão, uma banana na outra, olhar, fechar os olhos, imaginar a maçã e a banana. Se eu não estou conseguindo, eu abro o olho, dou uma coladinha, fecho de novo, até eu dominar, igual andar de bicicleta, até eu dominar essa técnica de conseguir ver uma maçã de um lado e uma banana de outro. Aí, ao invés de eu ver a banana de um lado e a maçã de outro, eu vou ver de um lado a minha realidade. Eu estou acima do peso, eu estou sobrepeso, eu estou obeso, eu tenho obesidade mórbida, eu estou na fila para fazer cirurgia bariátrica. E aqui estou eu, magro. Ou eu vou na minha coleção das minhas fotos e pego uma foto quando eu tinha 18, 20 anos, onde eu era magrinho, ou eu procuro uma foto de um corpo magro, corto a cabeça, ponho a minha cabeça, coloco isso na frente do espelho para me ajudar nessa imagem, e eu vou fazendo esta ginástica, onde a realidade, onde está a visão, e a tendência é a realidade para a visão. Eu faço isso por 15, 20 segundos, e aí agora eu entrego isso para o universo. E o universo, então, vira meu parceiro e vai conspirar a meu favor para eu poder emagrecer. Perfeito, doutor. Mas isso, as pessoas também perguntam bastante, né? Que elas seguem fielmente todas as dietas, que elas só comem produtos diets, produtos light, né? No seu livro, que é um livro muito interessante, que é um livro que conta uma história de uma pessoa que está em busca do peso que lhe agrada, mais do que isso, né? Está em busca de uma vida que lhe agrada mais, né? O senhor também fala um pouco dessas recomendações erradas sobre a dieta, né? Nós escrevemos esse livro, como você sabe, Fernanda, na forma de um romance. É uma mulher que volta de uma viagem de férias, onde ela passou meses fora, e o namorado vai buscá-la no aeroporto. E ele tem uma surpresa desagradável, porque ela ganhou uns quilos durante a viagem. E aí ele rejeita ela, pelo fato de ela estar obesa. E ela então vai para um spa, e lá encontra um indivíduo, um terapeuta, que começa a usar toda essa tecnologia da neurociência. E isso vai, pouco a pouco, ela vai absorvendo isso e vai aprendendo. Infelizmente, aquilo que é diet, não colocou açúcar, mas colocou um adoçante. E a maioria dos adoçantes artificiais, por incrível que pareça, aumenta a sua vontade de ingerir carboidrato. Então o tiro acaba saindo pela culatra, porque os estudos mais sérios sobre o assunto mostram que quem usou adoçante engordou mais. Nossa. Porque dá vontade de comer mais açúcar. Tudo
isso tem a ver, uma pergunta mesmo, né? E tudo isso tem a ver com o nosso cérebro, com o hipotálamo, com os hormônios, né? Isso tem a ver com a estimulação hormonal? Tem um hormônio no nosso corpo, produzido pelo sistema adiposo, pelo tecido adiposo, certo, que ele se chama leptina. Leptina é o hormônio da saciedade. Quando você está numa churrascaria, você está comendo, você já comeu bastante, de repente o garçom está trazendo aquela parte favorita sua, vamos supor que seja a costela, mas você já está com o estômago cheio, e aí quando você olha, você não quer mais comer, você empurra o prato e diz, para mim, chega. Esse para mim, chega, significa que esse hormônio, a leptina, ela chegou no seu núcleo arqueado do hipotálamo e fez você sentir saciedade. Certo. Você saciou, chega. Um adoçante perturba o mecanismo da leptina. Então você não se sacia por causa do adoçante. Entendi. Você continua no processo de comer, mesmo sem estar com fome. Você come agora porque a leptina, que era para desligar essa fome sua, ela agora está comprometida pelo efeito do adoçante. Então, o efeito é paradoxal. Não acredite em mim, eu simplesmente recomendo você ou não usar adoçante nenhum, ou talvez usar um na linha do stevia, que é essa planta que tem menos complicações do que os outros adoçantes. E você vai ver que essa vontade de comer, essa compulsão diminui. Mas como nós discutimos aqui no começo, o processo aqui é multifatorial. Não é só uma coisa que vai resolver. Não é só a atividade física que resolve. Você pode passar numa academia, você vai ver muita gente obesa malhando. E está malhando há muito tempo. Tem gente malhando lá há 3 anos e continua com o mesmo peso. Porque ela só cuidou da parte física. A parte física é importante, a Organização Mundial de Saúde diz que se você der menos que 10 mil passos por dia, você é sedentário. Você hoje tem um aparelhinho chamado pedômetro, que você adquire numa loja esportiva, você levanta, coloca na cintura, e cada passo que você dá, o pedômetro vai contando, e quando você chega de noite e tira o pedômetro para dormir, você vai ver se naquele dia você foi sedentário ou não. É importante você dar mais de 10 mil passos por dia? É fundamental para a saúde. Mas só isso é o suficiente? De jeito nenhum. Isso é um dos mecanismos. O outro mecanismo, que nós vamos voltar aqui, é a parte mental. É como você se sente. Tem gente que não tem assertividade, não sabe dizer não. Está sempre dizendo sim, mesmo que gostaria de dizer não. Cada vez que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Então o que acontece? Por incrível que pareça, como um mecanismo de defesa, você cria uma carapaça de gordura, como se aquela carapaça protegesse você. Nós temos casos em curso nosso Sintonia, de uma pessoa que emagreceu em 8 meses 55 quilos sem dieta. Porque essa pessoa, ela não tinha assertividade. Foi ensinado para ela a dizer não. Ela agora não precisa carregar mais a família nas costas, porque quando vem alguém perturbá-la, ela diz não. Ela não precisou mais daquela carapaça de gordura, e aquela carapaça de gordura acabou. Entendi. Entendeu? Porque você pode estar obeso por problema genético, você pode estar obeso por problema alimentar, você pode estar obeso por problema hormonal, você pode estar obeso por problema psicológico. Doutor, é impressionante o número de pessoas que deixaram comentário aqui falando sobre depressão, ansiedade, uma relação com o peso. Então eu vou reforçar o convite para você que está nos assistindo e sabe que esse é um sofrimento universal, para você compartilhar essa live com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você se importa, porque aqui a gente está discutindo uma coisa muito importante, que é a relação com a comida, é a forma como você se relaciona com a vida, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, das técnicas cerebrais, que são facilmente aplicadas, né? Além da questão da própria fisiologia, das recomendações erradas alimentares, do adoçante, da parte cerebral, tudo isso reunido no livro Emagreça Comendo, que é uma exclusividade de quem se tornar o assinante do Palavra do Dr. Laí Ribeiro, uma série editorial que leva o Dr. Laí para sua casa e te ajuda neste processo de construção de saúde integral, né, doutor? Você não é emagrecer para ficar saudável. É ficar saudável e emagrecer.
Certo. É o contrário. Você não emagrece para ficar saudável. Tem gente que emagrece e fica até mais doente. Exato. Nunca foi tão doente ser magro hoje também, né, doutor? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, você imagina na sua vida, você pergunta para mim assim, como é que eu chego aí onde você está? E eu pergunto para você, onde você está, para eu te orientar a chegar aqui? Você fala para mim que você não sabe, não tem jeito de eu trazer você até mim. Você tem que saber de onde você está saindo, para onde você está indo e como que você chega lá. No nosso caso aqui, você tem que saber de onde você está saindo. Você tem que saber quanto que você está acima do peso. Então, o que que você faz? Você tem que usar o seu índice de massa corpórea. O que que é isso? É você pegar o seu peso e dividir por quadrado da sua altura em metros. Então, vamos supor que você tem 1,60 m. O metro é 1,6 vezes 1,6. Dá 2,56. 2,56. Você tem 1,70 m. É 1,7 vezes 1,7. Dá 2,89. Você tem 1,80 m. 1,8 vezes 1,8. Dá 3,24. Então você tem esse número. Agora você pega o seu peso e divide por esse número. E vai vir o seguinte. O normal é de 18,50 a 24,9. Você é uma pessoa normal. Se for abaixo de 18,5, você é uma pessoa magra demais. Isso também tem esse problema. Tem gente que não consegue engordar, que é outro problema. Que também o livro vai ensinar como é que faz, porque já que você aprendeu a trabalhar com tensão estrutural, você vai colocar você magro aqui e no peso ideal aqui vai funcionar do mesmo jeito. Tá, então essa é a primeira coisa. Segundo, o que é sobrepeso? Sobrepeso é quando você está acima do peso, mas você ainda não é obeso. Nesse cálculo aí que nós fizemos, dividindo o peso pelo quadrado da altura em metros, vai dar um número que de 25 a 29,9 você é sobrepeso. Passou de 30, você é obeso. De 30 a 35, obeso tipo 1, 35 a 40, obeso tipo 2, acima de 40, obeso tipo 3, também chamado de obesidade mórbida, que é quando a pessoa acaba indo, muitas vezes, para a cirurgia bariátrica, que não precisa. Mas se você não quiser fazer nada, você vai. Se fosse uma coisa sem consequências, tudo bem. Mas depois que você muda a sua anatomia, vai mudar a sua fisiologia. Você nunca vai ser a mesma pessoa antes. Você vai ter problema de deficiência de B12, de deficiência de ferro, de deficiência de absorção das vitaminas A, D, E e K, e assim por diante. Eu acho que seria o último recurso. Claro que tem a cirurgia bariátrica tem a sua validade, mas para muito menos gente do que é feito. Porque muitos podem entrar nesse caminho que nós estamos conversando aqui. Porque até então você tentou emagrecer só com o aspecto da dieta e o aspecto da atividade física. Os dois são importantes, mas os dois são necessários, mas não são suficientes. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. A farinha é importante? É necessária. O ovo é necessário. Açúcar é necessário, mas não é suficiente. Aqui é a mesma coisa. Você trabalhar com a parte de alimentação e trabalhar com a parte de atividade física, são necessários esses dois, mas não é o suficiente. Você tem que trabalhar com a parte mental. E a parte mental, ela não se aplica só a emagrecer. Vamos supor que você tem um câncer, mas você sabe o que é ser saudável. Você já foi saudável um dia sem câncer. Então você vai colocar de um lado você com câncer e do outro lado você sem câncer, igual você era, sei lá, há 5 anos atrás. E você vai criar essa tensão estrutural. E tensão busca resolução. E isso aí vai ajudar no processo. Isso vai fazer você acreditar que você pode se curar. E o universo começa a conspirar a seu favor. Você vai conhecer alguém, você vai conhecer um médico que vai poder trabalhar com você nesse processo e você acaba se livrando do câncer. Está entendendo? A mesma coisa aplica aqui para a obesidade. Você não precisa gostar de ser obeso, você precisa se observar. Não adianta você ir no espelho e encolher a barriga e falar que você não tem nada. Você está se auto-enganando. Você vai olhar no espelho e dizer, ó, eu tô obeso. Eu não gosto do que eu estou vendo, mas eu estou obeso. E como é que eu gostaria de ser? Se você não tem uma visão de onde você está indo, como é que o seu cérebro vai fabricar isso no hipotálamo? Não tem jeito. Se você fica só na base da dieta,
nas chamadas dietas hipocalóricas, onde você não come praticamente nada, e você, a primeira vez, você emagrece relativamente bem, você foi para um spa, você emagreceu 12 quilos. Você levou 20 anos para engordar 12 quilos. Você emagrece em 15 dias. Você sai do spa todo animado. Você diz, ó, agora eu descobri a fonte. Se eu engordar lá fora, eu volto aqui. Só que você vai ter duas surpresas. A primeira é que aquilo que você levou 20 anos para engordar, você agora engorda em 6 meses. E volta ao seu peso inicial. Agora eu vou lhe dar a segunda surpresa. Você vai voltar no spa, ao spa, e agora você pensa que você vai emagrecer de novo 12 quilos. Você não vai. Você vai emagrecer 6 quilos. 8 no máximo. Eu vou te dar uma outra surpresa. Você vai sair de lá, ao invés de você demorar 6 meses, você agora recupera em 4. Cada vez que você vai lá e sai, você vai criando um efeito sanfona e cada vez você vai ganhando mais peso. E você passa a ficar mais gordo do que você era antes. Por que isso acontece? Porque quando você vai para um spa e você passa fome, o seu hipotálamo, o seu cérebro não está sabendo que você está passando fome porque você está num spa ou porque talvez não tenha o que comer. E ele tem que te salvar. Então o que ele faz? Ele baixa o seu metabolismo. Ele diminui o modo como você queima energia, através do chamado hormônio da hibernação, que todos nós temos. Claro que o urso lá hiberna 3, 4 meses com muita propriedade, porque ele tem esse hormônio muito mais acentuado. Mas nós também temos. Esse hormônio chama T3 reverso, ele vem da tireoide. É o T3 reverso. Aí você, cada vez que você faz um emagrecimento drástico, aí o que acontece? Você libera esse hormônio. E esse hormônio vai lá e ocupa o espaço do hormônio tiroidiano verdadeiro e não deixa o seu metabolismo, ao invés de aumentar, diminui. E cada vez vai ficando mais difícil. Vai chegar uma hora que só o fato de você cheirar a comida, você já engorda. Mas não precisa ser assim. Entendeu? Nós temos um esquema que a gente orienta no livro, que você deve emagrecer, média, 1 quilo por semana. E é isso que o livro se propõe nesse emagrecimento saudável. Porque eu queria que o senhor falasse algo que a Andréia comentou aqui, Juliana também, a Rê, Wanderson, né? Eu queria que o senhor comentasse algo que é um fenômeno mundial, que é o temor da comida, né? As pessoas estão morrendo de medo da comida e elas dizem aqui, por exemplo, doutor, como explicar que gordura faz bem e não faz mal e não faz bem? Estou um pouco confuso. Tá, vamos lá. Também estão falando aqui, o carboidrato é vilão, mocinho, não pode nem a batata doce. Então, as pessoas estão com medo de comida, doutor. Então, deixa eu te falar. A batata doce e a batata inglesa, não doce, elas têm uma diferença muito grande no índice glicêmico. A batata assada não doce, ela tem um índice glicêmico de 96. Pra você ter uma ideia, a glicose, o açúcar puro, simples na forma de glicose, é 100, é o padrão. Então você comer uma batata assada e comer açúcar é mais ou menos igual. Uma batata doce já tem um índice glicêmico de 54. Então o índice glicêmico dos alimentos nos ajuda a escolher esses alimentos. Você tem que procurar escolher um alimento que tem um índice e uma carga glicêmica baixa. Porque quando ele tem um índice glicêmico alto, quando ele aumenta o açúcar no sangue muito rápido, libera insulina. E insulina é um hormônio obesogênico. Ele engorda. Para os médicos que estão nos assistindo aí, a insulina, ela estimula a lipase lipoproteica e inibe a lipase hormônio sensível. Ela estimula a lipase lipoproteica, que engorda. E ela inibe a lipase hormônio sensível, que emagrece. Então ela atua dos dois jeitos, a insulina. Ela faz você engordar e não deixa você emagrecer. E isso tudo advém do carboidrato. Qual é a gordura que você não deve ingerir? Que é a chamada gordura má. É a gordura poliinsaturada oxidada ou a gordura poliinsaturada na forma de trans, que é a hidrogenada. Que, resumindo para você, seria os óleos poliinsaturados. Tá? Muitos cozinham com óleo de soja, outros cozinham com óleo de girassol, outros cozinham com canola. Todos esses óleos, eles são poliinsaturados.
E para ficar na gôndola do supermercado muito tempo, eles têm que sofrer uma hidrogenação parcial, senão eles ficariam rançosos. E essa hidrogenação parcial transforma eles em gordura trans. E a gordura trans engorda. Você pode até estar ingerindo um alimento que não engorda. Você pode estar ingerindo, vamos supor que você está ingerindo uma batata doce, que tem um índice glicêmico de 54, que é tolerável. Mas você fritou essa batata doce num canola, ou fritou num girassol. Aí agora essa batata doce, que não seria tão perigoso para te engordar, por causa do óleo poliinsaturado ou hidrogenado, que já veio quando você comprou do supermercado, ou oxidado, que você colocou na frigideira, isso agora contribui para aumentar seu peso. Não é só a batata doce em si, é onde ela foi cozinhada. A mesma coisa, ela foi assada. Se foi usado óleo, não foi usado óleo. Então tem óleo, por exemplo, que você pode cozinhar. O óleo de azeite de oliva, o azeite de oliva, você pode cozinhar. Você não pode fritar com ele. Porque quando você frita com ele, corre o risco do ácido oleico, que é o ômega 9 que está lá, virar elaídico, que é um trans. Porque a temperatura da frigideira é muito grande. Nem pode colocar no forno, porque a temperatura do forno é muito alta. Então tudo isso você tem que aprender, porque não é uma questão só de o que você vai comer, é como o alimento é preparado. Tá? Você tem que comer alimento cru, por exemplo, você tem que fazer uma salada onde ela não foi refogada. Porque se você deixa, por exemplo, um repolho, se você deixa um brócolis, por mais de 2, 3 minutos cozinhando, a enzima que tem lá, que chama mirosinase, que ia formar uma substância chamada sulforafano, por exemplo, que combate o câncer, agora essa enzima ela é temperatura dependente. Ela vai estragar com a temperatura que você cozinhou 3, 4, 5 minutos. E agora essa mirosinase não vai fazer a transformação e você não vai terminar com a substância chamada sulforafano. Então, tudo isso tem uma dinâmica. Então, por isso é que a coisa é multifactorial. E é por isso, antes, doutor, sempre quando eu começo a falar, as pessoas aqui falam, fica quieta, deixa o doutor falar e tal. Então eu vou falar rapidinho, tá, gente? É por isso que o livro Emagreça Comendo, que faz parte da assinatura do Palavra do Dr. Lair, o produto editorial que você só encontra aqui na Jolivie, o nosso canal que defende a saúde natural, por isso que o livro faz parte da assinatura. Porque a gente já gravou vários programas, né, doutor? Vários vídeos que o senhor fala sobre os mitos da saúde, que dá orientações práticas do dia a dia, que melhoram a qualidade do alimento que a gente consome, que falam da suplementação adequada para uma situação atual que a gente tem uma carência de vitamina D super importante, né, doutor? Então, assim, o livro é a sua porta de entrada para uma construção de saúde e a gente oferece a assinatura do Dr. Lair como parte, né, desse seu processo de caminhar para a construção de nova saúde. A gente oferece esse combo que é o necessário para a gente ter uma saúde definitiva, não é isso, doutor? É isso aí. Tem muitas perguntas aí? Muitas. Vamos lá. Jurália, Mária, Lucas, todo mundo perguntando. O que eles querem saber é o seguinte, doutor, eu não consigo entender por que a minha fome não passa. E daí eu acho que é um bom gancho para a gente falar sobre a questão da desidratação, né, doutor? É muito importante. No hipotálamo, o centro da fome e o centro da sede estão muito perto um do outro. E isso às vezes causa confusão. Você tem sede, mas a sensação que você tem é que você está com fome. Aí você come. Como você não estava com fome, você estava com sede, a sede na forma de fome continua. Então, o ensinamento é muito simples. Toda vez que você estiver com fome e você não quiser comer, você toma um copo d'água. Se era fome, vai continuar com fome. Se era sede, a fome vai acabar. Então, muitas pessoas têm esse problema de distinguir entre fome e sede. Então, essas pessoas, elas dizem, eu tenho compulsão alimentar, porque eu como e não continuo com fome, eu como e continuo com fome. Eu estou comendo o alimento certo e continuo com fome. Por isso, que no processo, o livro ensina que você deve tomar de 4 a 8 copos de água por dia, porque 30% a 40% dos brasileiros estão desidratados. Então, você está com fome? Você toma um copo d'água. Eu te garanto que você vai comer menos. Porque agora, se aquilo for sede, você já não vai ter tanta fome. Doutor, posso trocar o copo d'água por um copo de refrigerante diet?
Não, de jeito nenhum. Refrigerante envelhece, refrigerante engorda, refrigerante tem o problema do açúcar. Quando não tem o açúcar, tem o problema dos adoçantes artificiais. Existe um outro problema sério aí, que é o do pH. O refrigerante tem um pH de 2,5, 3. O sangue tem um pH de 7,35. E a escala aqui é logarítmica. Entre um pH de 2,5 e um pH de 7,5 é 100 mil vezes o potencial hidrogeniônico. Em outras palavras, se eu tomar um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 32 copos de água com bom pH só para correr atrás do prejuízo. Meu Deus. E além do mais, o refrigerante, ele inibe a leptina. Ele não deixa a leptina atuar dizendo que você está saciado, que você não quer mais. Então, eles fizeram estudo onde pessoas tomaram refrigerantes antes do almoço. E um outro grupo tomou água antes do almoço. Aquele grupo que tomou refrigerante antes do almoço, eles pesaram o que eles comeram, que pesaram dos dois grupos. E aqueles que tomaram refrigerante antes do almoço, no pesar, mostra que eles comeram mais. Olha isso, doutor. Aumentou o apetite. Técnica super simples. Queria que a gente voltasse a falar, doutor, porque está todo mundo perguntando aqui que assim, como é que eu vou conseguir fazer essas técnicas cerebrais se eu não tenho tempo para isso e também se eu não tenho um consultor? Eu acho que as pessoas têm uma ideia um pouco errada da questão do mindfulness. As pessoas da simplicidade que é isso, né? A gente estava falando em 15 minutos e 15 segundos por dia, né, doutor? Até menos, né? É 15 minutos de atividade física e 15 segundos da tensão estrutural. Certo. Então é o seguinte, deixa eu falar uma frase que vai ter impacto para eles, tá bom? Vamos lá. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. É muito simples. Se você não tem 15 minutos por dia para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar muito mais tempo do que isso para um dia cuidar da sua doença. Porque hoje você pode ser jovem, mas nós não estamos correndo corrida de 100 metros. Quem corre uma corrida de 100 metros, em 10 segundos parou a corrida. A vida é uma maratona. Você está correndo maratona. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? E daqui 15 anos? Como é que você quer estar? Você entendeu? A obesidade você vai pagar um preço por isso. Então você tem que saber se cuidar disso. Não só nesse aspecto, mas no aspecto da autoestima. Esses exercícios mentais simples, que tem vários no livro, estamos discutindo aqui alguns, eles vão permitir você ter uma melhor autoestima, porque você vai colocar um ícone na sua estrutura psicológica de algo que lhe agrade, que é como que você gostaria de ser. Isso vai ser implantado, esse ícone. Lembre do trabalho da doutora Ellen Langer, que ela pegou pessoas com 80 anos, levou para um ambiente 20 anos antes, onde a música era de 20 anos antes, onde o filme era de 20 anos antes, onde a conversa era de 20 anos antes, no presente e não no passado, e todas sofreram um processo de rejuvenescimento, medindo os parâmetros antes do experimento e depois do experimento. Você vê o poder que tem essa parte mental, tá? Isso aí faz toda a diferença que faz a diferença. Não é só concentrar no alimento, que é importante, não é só concentrar na atividade física, que é importante, mas tamborete de escoteiro tem 3 pés, sabia? Você nunca viu um tamborete de escoteiro de duas pernas. Por que o tamborete de escoteiro tem 3 pernas? Porque da matemática, da geometria euclidiana, de Euclides, por 3 pontos passa um plano. Qualquer lugar que você colocar o tamborete de escoteiro, ele fica estável. Aqui também eu preciso fazer um tamborete de 3 pernas. Qualquer coisa que eu comer vai estar dentro desse tamborete de 3 pernas. Qual é? É a alimentação, é a atividade física e é a parte mental. E nós estamos dando ênfase hoje à parte mental. Outro dia eu posso vir aqui conversar com você sobre a parte nutricional. Eu sou nutrólogo e entendo isso muito bem. Outro dia eu posso vir aqui conversar com você sobre atividade física. Mas, por enquanto, nós estamos focados na parte mental. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ir para a academia, que você tem que comprar aparelho, nada disso. Você anda em volta da sua mesa de jantar, 15 minutos por dia. Marca lá e sai andando. Na volta da mesa. Você pode ter um apartamento pequeno, interessa. Você anda em volta da mesa de jantar 15 minutos. Mais rápido que você puder. Andando, não é correndo não. Andando. Aí o que acontece?
Você fala assim, mas eu andei só 15 minutos, eu queimei só 40 calorias. Mas essa não é a finalidade do exercício. Claro que você queimou só 40, 50 calorias. Só que isso desencadeou um processo onde uma série de enzimas vão ser estimuladas, onde o seu metabolismo pode ser aumentado em horas. Você parou o exercício, 6 horas depois você tem efeito. É onde essa atividade física simples que eu estou lhe ensinando, ela vai estimular o MPK. Esquece o nome, mas é uma estrutura que vai te ajudar muito em criar musculatura. No momento que você cria musculatura, o músculo queima muito mais caloria do que gordura. Uma pessoa musculosa sentada, sem fazer nada, ela queima muito mais caloria que uma pessoa obesa, cheia de tecido adiposo, que pesa a mesma coisa na balança, mas tem a composição corporal dela é adiposa e a composição corporal da outra é muscular. Essa que é muscular, só o fato dela estar ali sentada, o músculo está queimando caloria. Porque à medida que você vai ganhando músculo, vai ficando mais fácil você permanecer magro. Doutor, estamos caminhando aqui quase no final da nossa live. Queria agradecer todos os depoimentos que estão aqui das pessoas que tiveram a vida transformada depois que começaram a seguir uma nova recomendação nutricional e de comportamento. Vanessa Oliveira diz aqui pra gente, fazendo tudo do jeito que o Dr. Lair ensina, eliminei 27 quilos. Parabéns. Muito Parabéns. Legal da Vanessa. O Dr. Lair se dispôs a voltar aqui para a gente falar de alimentação, para a gente falar de exercício físico, mas você também pode levar as recomendações do Dr. Lair para sua casa, todo mês uma edição nova e atualizada, que vem junto nesse pacote completo para quem está com a gente hoje aqui na live, que com esse livro Emagreça Comendo, um livro inédito que você não encontra em lugar nenhum, conseguido só por meio dessa assinatura, né, doutor? Você vai mostrar a capa para eles? Vamos mostrar aqui, ó. Vou pedir para o senhor mostrar. Porque... Aqui, ó. Você está vendo, ó, despertando o magro que existe dentro de você. Isso aqui simboliza o que vai acontecendo. E é com essa parte de mindfulness, é essa parte do trabalho mental, que hoje a neurociência explica muito bem o que está acontecendo, que é muito mais que pensamento positivo, transcende o pensamento positivo. Você mexe na estrutura psicológica, e uma vez que você mexeu na estrutura psicológica, uma uva madura nunca volta a ser verde, certo? Aí acontece o processo. Então está aqui o livro, e ele é romanceado, é feito na forma de um romance, porque você vai lendo o romance e vai caindo a ficha, e você vai percebendo o que vai acontecendo, e etc. e tal. Tá bem? Até o modo como você toma banho é discutido aqui. Nós temos aqui a metodologia do banho coreano, que também tem um efeito em aumentar o metabolismo. Às vezes você não tem tempo de fazer ginástica, mas todo mundo tem tempo de tomar um banho. E eu vou ensinar para você aqui a técnica do banho coreano, onde você alterna o frio com o quente, e aí isso, depois que você termina o banho, há um estímulo muito grande, não só da parte mental, mas é um estímulo muito grande em queima de caloria, tá? Por essa mudança de temperatura. Tá bom? Perfeito. Eu peço só que você leia atentamente, né, o que está escrito nesse link para você adquirir esse livro, que é um livro exclusivo, né, um presente da parceria da Jolivie com o Dr. Lair Ribeiro para você. Quero reforçar que o link que a gente deixou aqui fixo pode não estar abrindo para quem está acompanhando a nossa live pelo celular. Então, por favor, copie esse link se você tem interesse, cole, né, ali para você acessar o link. Quero reforçar também que todo esse material vai estar no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está lá entre os assinantes, corra para conferir. E também sugiro que, se você não conhece a Jolivie e não sabia dessa parceria com o Dr. Lair Ribeiro, deixe seu e-mail, receba as nossas notificações, né? Dr. Lair Ribeiro fez todo esse apanhado da questão do emagrecimento nos últimos 20 anos, que está disponível no livro Emagreça Comendo, mas para quem é assinante e tem acesso à palavra do Dr. Lair Ribeiro, ele desmistifica 12 mitos da saúde, né, doutor? Isso. Fala sobre protetor solar e vitamina D, ele já tem toda uma recomendação sobre vitamina K, que também é muito importante. Principalmente K2. K2, né, que as pessoas não conhecem, e muito mais vem por aí, porque a assinatura é anual e quem adquire faz um pacto com o senhor, né, doutor? É isso aí. Que pacto é esse, doutor? A pessoa assina comigo no começo do livro um contrato,
onde ela vai seguir as instruções e ela vai ler o livro 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Né? Tudo que você aprendeu mesmo e ficou com você, você repetiu. Você não sabe, montou numa bicicleta e saiu andando nela. Você tem que aprender o equilíbrio. Aqui é a mesma coisa. Essas técnicas são simples, elas têm que ser realizadas para ter efeito. Então você se compromete comigo num contrato, no início do livro, que você vai ler esse material 3 vezes. E no ler, quando você lê a segunda vez, você já descobre coisa que você não sabia a primeira. Isso passou despercebido. E quando você lê a terceira, isso tudo fecha num programa que vai permitir você ter o seu peso ideal. Vou repetir, leia atentamente o link, leia atentamente as recomendações que estão lá. Se você tem interesse, só sugira Agilidade, porque a gente tem exemplares contados, é um livro especial, uma tiragem feita para a Jolivie, né? A gente gostaria de atender a todas as pessoas que estão aqui. Eu quero o meu, eu quero o meu, eu quero o meu, a gente vai tentar atender todo mundo, mas a gente pede para que você leia atentamente ao link. Quero agradecer demais, mais uma vez, o senhor aqui nesse tempo precioso, que eu sei que a sua agenda não é fácil. Então, quero agradecer demais a sua presença aqui nessa live, a todas as pessoas que gostaram e que compartilharam aqui as suas histórias. Eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar as interações de todo mundo. Quero também mandar um beijo para todo mundo que disse para eu ficar quieta e um outro beijo para todo mundo que disse que eu poderia continuar falando. E só reforçando, Emagreça Comendo, você não encontra em nenhum outro lugar. É um livro exclusivo da parceria da Jolivie, o canal editorial, com o Dr. Lair Ribeiro. Doutor, para a gente terminar, um monte de gente aqui falando que não quer tentar mais, que já cansou, que vai desistir, que está muito cansado. Há uma luz no fim do túnel para essas pessoas encontrarem há uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo em direção oposta. Opa, isso é bom. Deixar isso bem claro. Se você tentou inúmeras vezes com a tecnologia errada, não tem jeito de se acertar. Eu acho que você tem que fazer um julgamento crítico e ver se isso aqui é uma oportunidade para uma nova abertura. Eu acho que nós seres humanos, estamos aqui num processo de evolução, um processo evolutivo. E o erro pode se tornar pedagógico. Então põe isso na cabeça. Se você tentou muitas vezes, se você tentou com abordagem errada, esse erro está lhe ensinando que não é assim. Quem sabe o jeito está aqui. Só você pode saber, testando. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. A gente se vê na Jolivie. Corre para garantir o seu exemplar. Tchau.